E aí, pessoal, vamos responder algumas questões aqui referente a abuso de autoridade, tá? Se você não faz parte de algum grupo meu do WhatsApp, eu vou deixar o link na descrição. Esse vídeo aqui exclusivamente vai ser publicado no YouTube, né? E também no nosso curso intensivo, né? A maioria das aulas, quase todas as aulas ali, estão no nosso curso intensivo. Todas as nossas aulas estão lá, nossos simulados, né? Questões direcionadas, todo o nosso conteúdo está no nosso curso intensivo. Eu vou deixar o link também na descrição, caso você tenha interesse de adquirir o nosso treinamento. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco aqui sobre o abuso de autoridade, que é uma das partes que eu acho extremamente relevante no edital de vocês, porque são 20 questões ali da matéria de conhecimentos específicos, né? A grosso modo, uma lei de legislações extravagantes, e abuso de autoridade aí, eu aposto muito que pelo menos, assim, no mínimo, terá umas 3 questões só dessa lei. No mínimo terá isso aí, tá? Então é muito importante você estudar e se atentar a essa lei. Pode ter mais, pode ter 4, 5 questões de abuso de autoridade, porque é um assunto muito relevante para a tua área, ok? Questão número 8. No que se refere à legislação especial, tá? E o item a seguir. Supõe que determinado policial federal tenha dado início à persecução penal contra uma pessoa sem justa causa fundamentada, e outro policial da mesma delegacia tenha impedido, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Ok? Essas são as situações. O policial federal, né, ele deu início a uma persecução penal contra uma pessoa que sem nenhuma fundamentação. Outro policial dentro da delegacia impediu, né, a entrevista de um advogado com o preso. Nessas duas ocasiões aqui nós temos, né, a lei de abuso de autoridade. Os dois responderão sobre abuso, tá? Abuso de autoridade. Porém, quero chamar a atenção de vocês aqui, porque a questão ela fala que os dois vão responder a mesma sanção penal, tá? Você tem que ler essa lei, você tem que entender o esqueleto dela. Tá? Essa questão ela está errada, ok? Essa questão está errada. Aqui a gente tem essa lei, artigos diferentes, tá? A primeira parte dela, nós temos aqui um policial federal que, né, dá perseguição, né, contra uma pessoa, persecução penal contra uma pessoa sem justa causa fundamentada. Tá, nós temos essa situação. Essa primeira situação, tá? Ela difere da outra situação que nós estamos lendo, tá? A primeira situação nós encontramos no artigo 30, tá? Artigo 30. Não ficou bem legível, mas eu creio que dá de você entender isso daqui. Artigo 30 vai falar o seguinte: dá início ou proceder à perseguição penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, né? Pena de detenção de 1 a 4 anos mais multa, né? E essa é a primeira situação aqui. A outra situação, ela já está aqui no nosso artigo 20. Artigo 20. Estou com a lei aberta aqui comigo. Vamos fazer a leitura dela. Artigo 20. Ok. Artigo 20, tá? O outro policial dentro da delegacia impediu, né, a entrevista do advogado com o preso, o seu cliente, né? Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservado do preso com o advogado, né? Pena de detenção
de 6 meses, né? 6 meses a 2 anos, mais multa. Então, realmente aqui os dois configuram abuso de autoridade, mas não é tão simples assim, tá? Você tem que ler e entender cada qual situação aonde se aplica. Então, os dois são abuso de autoridade, porém, a questão trouxe aqui que eles vão responder a mesma sanção. Não, tá errado. A mesma sanção não, tá? Vamos lá. Questão número 9, tá? Questão número 9. Com relação aos crimes previstos na legislação especial, julgo ter a seguir. A antecipação, você grife, palavra-chave, eu sugiro que você grife para você assimilar melhor a questão. Por delegado da Polícia Federal, por meio de rede social, da atribuição de culpa, antes de concluídas apurações e formalizadas acusações, caracteriza crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade. Com certeza, tá? Não tem a menor dúvida disso aqui. A questão tá certinha. Até foi tranquilo porque não trouxe nada de muito específico dentro da lei. Só perguntou se isso é um exemplo de lei de abuso de autoridade. É lógico que é. Entenda. Todo indivíduo ele é inocente. Todo indivíduo ele é inocente até que se prove ao contrário, tá? A questão trouxe aqui que esse delegado ele não tinha provas cabíveis ainda, né? E ele antecipou uma acusação em redes sociais. Um exemplo bem claro aqui de abuso de autoridade e também de um antiprofissionalismo gigante. Galera, aqui da nossa lei, nós já sabemos a resposta, mas para ficar mais claro, mais nítido, tá chovendo aqui, eu acredito que você vai escutar alguns ruídos, mas vamos proceder na nossa aula. No artigo 38, que nós temos essa previsão penal aí, tá? Vou ler aqui para vocês, tá? Artigo 38 da nossa lei de abuso de autoridade. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes das conclusões e as apurações e formalizada as acusações, tá? Então isso aí é um crime de abuso de autoridade, né? Nós temos aí a detenção de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Lembrando, artigo 38. É importante você saber isso daí. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão 10, a respeito de identificação criminal, do crime de tortura, do abuso do direito, da prevenção do uso indevido de drogas, da comercialização de armas de fogo e dos crimes hediondos, julgo e subsequente. Agora que vem a pergunta. Qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba remuneração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Muito boa essa questão aqui, muito boa essa questão. Já vi muita gente caindo nessas pegadinhas, muita gente errando. A questão trouxe aqui um cara que ele não é servidor, ele não é um servidor público. Aqui a gente tem que voltar um pouquinho para direito administrativo. Os empregados públicos, né? Aquelas pessoas que têm, por exemplo, aí na sua cidade, você conhece com certeza pessoas que são empregados da prefeitura. Eles não são concursados, mas eles têm um contrato ali, né, de 1 ano de trabalho, 6 meses, não sei. E eles estão ali como contratados, como temporários. Esse pessoal aí, eles são servidores, tá? Os concursados também, logicamente, são servidores. Só que nós temos aqui um caso interessante que são os cargos delegados. Os cargos delegados e os cargos honoríficos. Esses dois caras aqui, eles não são servidores públicos, né?
E você concorda comigo que eles não são remunerados, né? Eles não são remunerados. O exemplo claro disso aqui é o mesário, né? O mesário nas eleições, ele é um exemplo de um cargo ali delegado. Ele é um exemplo de um cargo honorífico, né? É um cargo temporário, ele não está sendo remunerado, né? Ele tem a obrigação de estar ali, tá? Eu mesmo já fui um mesário e eu me enquadraria aí nessa situação. O cara, ele não é servidor, tá? Ele não é concursado, ele não é temporário, ele não recebe remuneração. Porém, ele está no exemplo aqui de cargos dos delegados, né? Cargos honoríficos. Também nós temos aí o júri, né? Quem faz parte do júri é um exemplo disso. O cara não é concursado, não é temporário, não tem vínculo empregatício e ele não tem remuneração. Porém, para se caracterizar abuso de autoridade, pode. A questão está correta. Eu, né, fui mesário, né, nas últimas eleições e passa bem rápido, né? Fui mesário nas eleições de 2018, né? Aliás, 2020, né? 2020. Fui mesário nas eleições passadas de prefeito e eu, na minha situação, poderia cometer um crime de abuso de autoridade, mesmo não sendo um servidor público nem temporário, muito menos concursado, né? Porque eu estava em um cargo delegado, né? Estava num exemplo desses aí, entenderam? Então é importante você entender isso daí, ok?